Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto de domingo. Com alegria estamos todos aqui reunidos diante desse canal que Deus tem nos permitido nesse tempo, para que possamos trazer a palavra do nosso Senhor. Gostaria que você, nesse momento, chamasse a sua família e que juntos pudéssemos ter um período de aprendizado da palavra. Sim, queridos. Isso tem sido algo que o Espírito tem nos levado nesse tempo a entender a importância de estarmos preparados para dias de dificuldade. Falávamos isso em alguns dos nossos cultos e aqui eu quero pedir para você, querido, esteja assistindo os nossos cultos. Se você daqui a pouco não assistiu o culto de quarta-feira, você pode assistir ainda. Todos eles ficam catalogados no canal do YouTube e você pode estar assistindo. Daqui a pouco uma palavra que lhe tocou mais, você vai lá, busca essa palavra para estar entendendo. O nosso objetivo principal é ensinar a palavra. O Ministério Cristão Fé e Vida, ele nasceu, na verdade, desse pensamento, de não só termos um continuar de empolgação, e eu quero que você me entenda isso. Muitas vezes nós estamos empolgados de encontro em encontro, de evento em evento, e essa época que nós vivemos não existe eventos, a não ser eventos pela câmera do YouTube, do Instagram, do WhatsApp, sei lá. Então, hoje, aquilo que nós aprendemos, se foi de verdade, se penetrou com exatidão no nosso coração, isso nos está fazendo com que nós cresçamos. Mas se, por um acaso, até hoje nós vivemos em algo que era só a empolgação do correr para cá, do ir para lá, nós vamos começar a demonstrar todas aquelas coisas que daqui a pouco pensamos que tínhamos vencido, elas vão começar a aparecer no nosso cotidiano. Como, por exemplo, se você não perdoa, você até pode ficar sem ver a pessoa há muito tempo. E ali você dizer, perdoei, sem problema nenhum. Mas quando você vê ela pela próxima vez, ou a próxima vez que você vê essa pessoa, e lhe acende a ira, lhe acende pensamentos. Eu não quero dizer aqui, querido, que se você teve uma experiência ruim com alguém, você tem que chegar para ela, que legal que você é, abraçar ela. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que aquilo que está curado no teu coração, aquilo que já foi construído em ti, isso consolida. E isso te faz crescer e amadurecer. O Ministério Cristão Fé e Vida, ele tem esse objetivo de ensinar a palavra, não para que as pessoas elas vivam debaixo de uma batuta, de um mestre que ensina e não vive. Não, nós queremos trazer algo que entre no teu coração e ao entrar no teu coração, surta um efeito tal que isso modifique a tua vida para que no contato com Deus a cada dia, você seja uma pessoa melhor, tanto para você mesmo, quanto para a sua família, quanto para a sua sociedade. Por isso nós temos falado que de sermos fortalecidos pelo poder do Senhor, fortalecido para irmos após o Senhor, após Ele fazendo o quê? Diferença. O tempo em que vivemos, querido, é um tempo que as pessoas que fazem diferença, umas para com as outras, essas terão êxito para o continuar dessa caminhada. Tenho escutado muitas pessoas falarem que nunca mais o mundo será o mesmo após pandemia. E eu concordo. Porque se você, querido, sucumbiu no meio dos seus pensamentos por uma tribulação que não foi tão grande, entenda o que eu estou falando. Imagine se você vivesse uma guerra. Imagine se você vivesse como eu estava assistindo um vídeo alguns dias atrás sobre um terremoto que houve num país. Meu Deus, o que faríamos? Dentro de tudo isso, querido, nessa noite eu quero trazer, e na verdade eu creio que nós vamos precisar de 2 cultos para falarmos melhor sobre esse assunto. Você já viu no título dessa ministração
nós queremos falar nesse tempo sobre paternidade. O que é a paternidade? Paternidade, queridos, é o meio pelo qual a origem de cada pessoa ou cada ser, ela se encontra para que as características daquele que a gerou venham sobre si. Como isso, pastor? Para você compreender melhor, querido. Eu nasci de um pai biológico. Meu pai e minha mãe tiveram um relacionamento. E, querido, aqui cabe salientar que quando eu falo de paternidade, eu estou falando de pai e mãe. A junção desses dois. A junção daquilo que eles são. A junção daquilo que eles formaram. Isso é paternidade. O que a paternidade faz? A paternidade traz para cada indivíduo uma compreensão, em primeiro lugar, de quem somos. Em segundo lugar, aquilo que querem que sejamos. E, em terceiro lugar, aquilo que de fato somos. É importante, querido, nós entendermos que a primeira paternidade a ser compreendida na vida do ser humano para que ele cresça em uma paternidade que é a mais importante, que é a paternidade de Deus sobre nós, ela precisa ser compreendida primeiro pela paternidade biológica. Quem, da onde saímos? Porque através da compreensão desse fundamento, porque assim, queridos, paternidade biológica funda-se da relação sanguínea, genes acumulados no ser. Querido, você é as características, semelhança física, né? Principalmente, cor de cabelo, cor de olho, um pouco até, em muitos casos, até da fala, da forma do entonamento de voz ou da própria voz, daquilo que foi seu pai e sua mãe. É a soma de duas pessoas, é a carga genética daqueles indivíduos que constroem um novo ser. Querido, é sensacional você ler à luz da palavra e você começar a procurar entender sua origem. Quando nós lemos Gênesis, lá no capítulo 1, quando Deus começa a formar o mundo, você começa a ver um poder infinito desse Deus que faz coisas do nada. Não existiam. E esse Deus Todo-Poderoso que hoje, e aqui eu quero, como eu gosto sempre de fazer e de brincar com isso, eu quero abrir um parênteses. O Pai que nos formou, Ele tem o poder, ou teve o poder de nos fazer, e o texto diz, e Deus fez o homem sua imagem e semelhança. Imagem, a primeira coisa que você ouve quando você diz imagem é a figura. É o que você está vendo, é o Miguel aqui, sem cabelos hoje em dia. É você ver o Miguel sem a barba. Aqueles que me conhecem há mais tempo sabem que um tempo eu não usei barba. É você ver isso. Perdão, querido. É você ver essa imagem. Mas você ver a minha semelhança são as características as quais eu tenho. Então, quando Deus tem essa origem, quando Ele dá origem a todas as coisas, Ele dá origem ao homem, a imagem e semelhança do Senhor. Então, quando eu estou falando de paternidade, eu estou falando de imagem e semelhança também. E se eu estou falando aqui, fecha parênteses, da paternidade biológica, daquele que nos criou, daquele que nos gerou por através de um relacionamento, é a imagem também e a semelhança. E aí, queridos, cabe nós compreendermos que pai é aquele que dá destino.
é aquele que carrega, nos carrega no colo, e depois de tudo isso feito, Ele quer que nós vamos adiante e tomemos uma posição até maior que Ele teve. Isso é uma paternidade, querida, sadia. Eu não estou falando das deformidades da paternidade. Isso nós vamos falar um pouco mais adiante, provavelmente no próximo culto. Mas hoje eu estou falando de uma paternidade sadia, de uma paternidade de um relacionamento que gerou filhos e filhas, as quais não exatamente se planejou, porque em alguns momentos, né, os filhos vieram em uma situação daqui a pouco que a gente não tinha, agora vai engravidar, a esposa vai engravidar e nós vamos ter um filho. Não. Eu estou falando da concepção. E é importante, querido, nós entendermos uma coisa. Quando eu falo de paternidade biológica, eu estou falando daquele que nos gerou. Mas há alguns que conheceram a paternidade em suas vidas por alguém que os criou, no sentido de que não são seus pais biológicos. Eu estou falando aqui de pessoas que são adotadas. E aqui cabe nós fazermos um contraponto ou uma comparação. Por mais que aquela pessoa tenha dado destino de amor àquele que nos adotou, nós temos que entender que as características são daquele que nos gerou. E uma coisa que eu leio há bastante tempo, por muito tempo, eu acredito que desde 2001 até 2018, 2019, eu devo ter feito no mínimo 4 a 5, até 8 por ano, encontros com Deus, aos quais, a maioria deles eu trabalhei na área de cura interior. E por um bom tempo, agora 10 anos mais ou menos fazem, ou 8, 9 anos atrás, que nós começamos a trabalhar também com essa questão de paternidade, falando no encontro com Deus. Então, diante de tudo isso que eu li já, e que eu já conversei com pessoas que trabalham na área de psicologia, que também abrange essa questão, muito daquilo que nós temos de características, ou de caráter, melhor falando, que marcam a nossa identidade, são fruto daquilo que vieram dos nossos pais. E algumas pessoas, pelo fato de não terem sido criadas pelos seus pais, pensam que não tem nenhuma característica dessas pessoas, mas pelo contrário, tem muitas características, não só de fisionomia, mas também dentro de si. Eu observava, dentro dessa coisa louca que estamos vivendo hoje, de pandemia, crianças, queridos, que foram geradas e que a mãe teve esse vírus, nasceram alguns, né, ou a sua maioria, sem o vírus. É uma coisa interessante. Mas, a esse mesmo passo, querido, eu já estudei um pouquinho sobre isso, de crianças que tiveram que ser tratadas desde o seu nascimento por causa dos pais que usavam drogas, ou que eram pessoas que tinham o hábito de fumar e precisaram ser tratadas desde o início. Isso tudo, querido, vai entrando dentro de nós. Pastor, qual o objetivo dessa pregação que o senhor está falando? O senhor não falou nada até agora da Bíblia. Pois é. Lucas, no capítulo 1, fala da genealogia de Jesus. E fala que Jesus é filho de José, que era filho de Davi. A descendência, daí então, de caráter de ensino, ali é compreendida como algo que se forma como paternidade sobre nós. Mas lá em Lucas 3, fala que Zacarias recebeu uma palavra do Senhor, ao qual ele, sendo velho, teria um filho e deveria colocar o nome desse filho de João. O que é isso? É a paternidade biológica sendo mostrada na Bíblia. Então, eu diria que a paternidade que Jesus teve no início da formação dele como criança foi uma paternidade de convivência.
E João teve uma paternidade biológica que fez diferença na vida dele. Querido, pegando essas duas formas de tanto paternidade biológica como paternidade de convivência, aquela pessoa que nos criou, né? Aquela pessoa que nos educou, isso traz quem somos. E muitas vezes, e eu diria que na maioria das vezes, nós temos traumas em relação a isso. Nós temos trauma por quê, querido? Porque o ser humano, por natureza, ele tem esse apego com o pai. Ele tem o apego com aquele que o originou. Ele tem apego com aquele que trouxe uma mudança, uma transformação no mundo que não era nada, a forma era sem terra, a terra era sem forma e vazia. E o Deus Todo-Poderoso vem e gera coisas. E vamos entender, né, queridos? A maioria das coisas que o mundo foi criado foi para o nosso próprio benefício. Os animais, para que tivéssemos alimento, a maioria dos animais. A água, porque o nosso organismo ele tem uma necessidade muito grande de água. O próprio sol, para nos aquecer. Imagina, querido, muitas vezes a gente, agora no inverno, a gente fica olhando, meu Deus, tem um solzinho bem quentinho, vamos lá agora para nos aquecer, que está muito frio. Queridos, tudo isso Deus pensou. E nós, por natureza, temos esse anseio de termos um pai nos cuidando. Mas se por acaso a nossa experiência como indivíduo foi uma experiência traumática em relação ao nosso pai, em relação à nossa mãe, nós temos um referencial totalmente errado de quem é Deus. Um referencial totalmente errado de como Deus quer se fazer presente na nossa vida. E eu diria que o decorrer dos anos, o passar do tempo, o tempo em que vivemos, querido, ele sacou de nós esse anseio que temos, esse vazio que às vezes não preenche, que é da paternidade, que é da forma de sermos cuidados, de tomarmos destino. Eu gosto muito do pastor Anderson Lima, do Cat and Fire, quando ele fala que Deus ele nos dá uma amplitude quando somos filhos, porque o pai pega o filho e o joga para cima dizendo, filho querido, dizendo, cara, eu acredito que você pode ir muito mais alto que eu já fui. E confia que quando tu cair de volta dessa que eu te joguei para cima, eu vou estar aqui para te pegar. Um amado irmão contava essa semana que foi visitar um cliente e chegou na casa desse cliente e estava frio naquela semana, e é uma cidade fria onde ele foi. E um menininho, 5 anos de idade, se não me engano, estava na varanda da casa, uma varanda daquelas altas de casa do interior, e ele disse assim, fulano, Isaac, se não me engano, chamava o menino, vem aqui no meu colo. E o menino veio correndo e pulou no colo desse irmão. E esse irmão abraçou ele, e aquele menino abraçou forte ele. E esse irmão me narrando essa história, dizendo, cara, a carência daquela criança. O pai faleceu há algum tempo daquela criança, e sei lá as circunstâncias que aquela criança vive, mas quando ela viu aquele irmão, e aí, querido, é isso que eu quero trazer nessa noite para nós. É isso que eu quero que nós venhamos a compreender. Eu, Miguel, por mais que eu ame a Deus, por mais que eu possa ser uma figura paterna para o meu filho, eu não tenho a essência do amor verdadeiro que o Pai Todo-Poderoso tem por cada um de nós. E nesse tempo, querido, em que nós vivemos, que há uma dificuldade muito grande, muito, como vou dizer assim, forte no sentido das pessoas se sentirem desqualificadas, se sentirem solitárias. Alguns, querido, têm vivido problemas por questão de trabalho. O emprego tem diminuído, queridos. O emprego tem diminuído.
E aí o sustento fica difícil e pessoas que não têm um emprego há muitos e muitos anos e que trabalham só vendendo alguma coisinha na rua como autônomos, eles não têm esse vínculo. Tudo isso, querido, gera no coração das pessoas um sentimento de que estão sendo colocadas à margem, não tem tido cuidado sobre elas. Como eu falei antes, a paternidade biológica é quando você pega um filho, você coloca ele no colo e o filho dorme ali no teu colo e ele sente o amor que o pai, que a mãe tem. Essa é a compreensão de paternidade, ou uma paternidade de convivência de alguém que lhe criou com todo amor e carinho e respeito. Isso nos remete a sermos cuidados, amados. Mas podemos ter tido traumas, mas mesmo que tenhamos sido amados, nada é comparado ao amor verdadeiro que o Senhor tem por nós. Abra comigo em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Gálatas, Efésios 1, 4. Diz assim: como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por através de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o consentimento da sua vontade. Querido, eu falava domingo passado da importância de nós irmos após Jesus. E aqui, se você não viu, querido, você pode se inscrever no nosso canal, ou melhor, você pode se inscrever no nosso grupo do WhatsApp, grupo Fé e Vida do WhatsApp. Todo dia de manhã tem uma mensagem, e essa semana inteira eu trouxe mensagens falando ir após Jesus. O que significa isso? E eu qualifico, se poderia fazer isso, a melhor mensagem foi a de sexta-feira, queridos, que eu falo da importância de pessoas que fizeram a diferença na nossa vida e quanto nós devemos ser agradecidos. Querido, quando nós compreendemos essa essência de Deus, que Deus Ele mesmo nos escolheu para sermos filhos. Cara, muita gente pergunta para os pastores assim: pastor, qual é o meu chamado de verdade? Será que é ser pastor, é ser apóstolo, é ser evangelista, é ser profeta, é ser mestre? Querido, isso não é chamado. Isso é função no corpo, que vai fazer o corpo crescer. O chamado que nós temos, ou o principal chamado, ou o maior chamado, reformulando a minha frase, você pode ser chamado sim para ser um mestre, para ser um profeta, sim, não há nada de errado nisso, mas eu diria que o principal chamado que você tem é de ser filho. Ser filho de Deus. Ser filho dele no sentido de você compreender que ele é teu pai. A loucura do pastor aqui, se você não entender a minha frase, é porque você não prestou atenção no todo antes que eu fiz essa introdução. O nosso pai biológico, aquele que nos criou, é o próprio Deus. Mas ele também é o nosso pai de convivência, aquele que nos adotou. Isso é tremendo, queridos, porque ele junta essas duas características para nos transformar e gerar em nós um coração que cura o mundo. Cura o mundo por quê, queridos? Porque quando eu compreendo que esse Deus é meu pai, e você pode procurar na Bíblia, querido, você vai ver que no Velho Testamento, e isso eu gosto de enfatizar, querido, foi um filósofo que criou esse pensamento de velho e novo. Porque, na verdade, a Bíblia é um compilado de livros. E não tem novo e velho. É a Bíblia. É esse grupo de textos. Mas para uma forma melhor de formatação, novo e velho. E no Velho Testamento, queridos, a palavra narra no máximo 14 vezes esse texto, ou essa expressão pai.
mas geralmente é para um Deus criador, um Pai criador, aquele que gerou. Já, queridos, no Novo Testamento, você acha, no Novo Testamento inteiro, são mais de 100 vezes que é falado a palavra Pai, dando essa compreensão. Mas para que eu me faça melhor entendido nessa noite, eu quero te salientar algo, querido. Primeira coisa que nós temos que recuperar para termos uma vida plena de paternidade de Deus sobre nós, porque esse é o objetivo. Deus nos formando, nos conduzindo a cada dia para que nós possamos ter um crescimento em relação a Ele. A primeira coisa, queridos, vamos abrir lá em Lucas, capítulo 10, versículo 41. Lucas 10. A primeira característica, querido, que nós temos que adquirir, e eu não erro na expressão adquirir, porque a perdemos. 10:41. Lê aqui comigo, querido, ó. 10:41. 10:39, 10:40, 10:41. E Jesus respondeu e disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Pastor, mas aí o que isso tem a ver? Queridos, o próprio Deus encarnado entra na casa de Marta e Maria. Marta está fatigada com tantas coisas, com tantas preocupações. Meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Querido, isso somos nós. Ei, pare essa semana, pelo menos um dia dessa semana, da correria que você está, e se prostre aos pés do Jesus Todo-Poderoso. E ore a seguinte oração: Senhor, me faz como Maria, uma adoradora, que compreendeu que mais importante que qualquer outra coisa, o Salmo 95, versículo 6, estava no seu coração. Ó, vinde e adoremos. Prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Querido, nós temos que adquirir de novo temor ao Senhor. Querido, e temor é diferente de medo. Medo é algo que eu olho e eu me sufoco, porque aquilo tem um poder de me aplacar. Temor é um respeito, é uma dedicação, é uma correção em relação àquilo que eu estou vendo. Então eu olho para Deus, eu olho para esse Deus Pai, a paternidade dele, e eu sei que ele é amor, que ele é cuidado, que ele é tudo de bom, mas ele é justiça. E por ele ser justiça, e eu viver num mundo, querido, e aí eu busco a palavra que nós pregamos domingo passado, um mundo que está correndo de um lado para o outro, enlouquecido e embravecido, enfurecido com as coisas. Um mundo, querido, que manda mensagem, e se alguém não devolve a mensagem, eles adoecem e ficam nervosos. Um mundo, queridos, em que as pessoas tiram foto no Facebook e eles querem ver quantas curtidas vai ser dada para ele, porque senão ele fica olhando, mas fulano não curtiu minha foto, mas fulano não fez isso. Querido, nós estamos em um mundo que ele precisa de temor a um Deus todo-poderoso que é amor, mas é justiça. Um Deus todo-poderoso que nos criou. Tem um outro texto aqui que eu anotei. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu,
por todos, logo todos morreram. Para quê? Para serem ressuscitados com Ele. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Pastor, Jesus já morreu na cruz, eu não preciso fazer mais nada. Querido, você está demonstrando exatamente que você precisa de muito. Você precisa corrigir o seu caminho, no sentido de entender que a igreja do fim dos tempos é uma igreja de martírio. Pastor, como isso? Meu Deus, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Queridos, você acha que os cantores gospel, que cobram valores imensos, eles vão parar de querer vender suas plataformas e seus valores e seus shows depois da pandemia, porque converteram o coração por inteiro e entenderam que eles têm que adorar o Senhor e que muitas vezes, e aí, cara, deixa eu abrir o parênteses, quem me conhece sabe que eu sou um cara muito espontâneo e eu tenho o meu primo sempre diz, Miguel, às vezes tu fala cada coisa nesse escudo. Querido, eu vou te contar um troço. Maluco, o cara vinha me dizer que prega o evangelho e morar na casa que alguns irmãos moram, então eu não sei tirar dinheiro das pessoas, eu não sei fazer pregação direito. Cara, eu compreendi Deus como meu pai desde o início. E que se eu precisasse passar necessidade no lugar onde eu estava, mas mesmo assim eu estivesse honrando o nome dele, eu seria bem-aventurado. Eu seria bem-aventurado se eu fosse perseguido pelo amor do nome dele. Mas não, eu quero views, eu quero a melhor foto. Não, queridos, nós temos que voltar a esse temor, nós temos que voltar a uma obediência aos princípios de paternidade que esse Pai amado está nos conduzindo. Vamos abrir em outro texto, Mateus 28, 19. E aqui eu fiz uma brincadeira essa semana e foi muito engraçado, porque uma pessoa me mandou de volta assim, eu estou rindo, mas é de vergonha. Mateus 28, 19 diz assim, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Queridos, quando eu compreendo que eu tenho que obedecer essa palavra, de dizer para os outros, cara, Jesus faz a diferença. Gente, a minha cabeça ela roda muito rápido e às vezes a minha pregação, quando eu assisto ela de novo, eu digo assim, o pessoal não entendeu nada, porque eu expliquei pouco sobre o assunto e depois eu lembro que eu poderia ter explicado melhor e é uma coisa muito doida que acontece na minha cabeça. Mas eu quero falar para você algo, querido. Eu sou de uma vertente cristã que não diz para as pessoas assim, vamos lá na minha igreja para ver como a minha igreja é legal. Não. Cara, eu aprendi algo de Jesus. Um dia Jesus estava num lugar e uma mulher veio e se ajoelhou aos pés dele. E com as lágrimas dela, ela lavava os pés de Jesus e com seus cabelos ela os secava. E ali ela demonstrou o quanto ele era Deus. Mas ela compreendeu ele como aquele homem que ensinou por através da vida dele uma característica de perdão, uma característica de mudança de vida, uma característica de tantas outras coisas. Querido, é pelo meu testemunho que as pessoas são transformadas. Que se você for ver, hoje, eu atinjo por através, e eu sou pastor, isso é bem fácil, mas eu atinjo um número muito grande de pessoas da minha família, que há um tempo eu não conversava com elas, por através do YouTube. Mas, queridos, se eles
Essas pessoas que me conhecem e por me conhecerem, elas olham nos meus olhos, mesmo eu olhando só para a câmera, e elas veem em mim uma verdade. Por que isso, querido? É Jesus em mim. Porque eu obedeci ao chamado dele. E eu não olhei, ou melhor, muitas vezes pequei olhando para trás, mas eu tenho continuado com a mão no arado, trabalhando para quê, querido? Para obedecer essa palavra que diz assim, ó, cara, vai e prega. E às vezes, querido, eu atinjo milímetros no coração de uma pessoa, milímetros com a palavra que eu trouxe. Alguns até se aborrecem com a palavra que eu trouxe, mas aí aquilo fica dentro da pessoa, vai sendo tocado, até que ela é atingida pelo amor, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Entenda, querido, que eu estou falando nessa noite de paternidade. Um Deus Pai que é amor sobre nós. Se nós tivemos uma paternidade na nossa infância que não foi tudo aquilo que nós imaginávamos que deveria ter sido, porque a nossa paternidade biológica, aquela pessoa que nos fez, ela não tinha daqui a pouco o mesmo amor que nós temos hoje no coração, porque para ela não foi apresentado isso. Hoje eu posso ser esse amor para a vida delas. Por através do quê? Do temor do Senhor, por através da obediência. E um dos textos que eu mais falo e que eu mais amo, que é Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Jesus olhava o Pai e aquilo que ele via o Pai fazer, isso ele fazia. Isso é tão tremendo, olhar nos olhos do Senhor. Porque quando eu olho nos olhos do Senhor, eu sei que esse meu Pai me pega no colo. Me mostra amor. Me mostra carinho. Ele vem e, se preciso for, ele dá comidinha na boca. Tem gente que vai lembrar essa palavra que eu trouxe há um tempo atrás, eu anotei aqui. Ele me ensina a andar, e me ensina a andar até nos lugares mais tortuosos. Ele é um pai de amor, ele é um pai de cuidado, ele é um pai que me supre as necessidades, é um pai que me disciplina quando necessário e me presenteia quando ele vem com a graça dele sobre a minha vida a cada manhã e me traz a misericórdia dele. Ele vem e me ensina a falar. Ele é um pai que ama, ele é um pai que me dá herança eterna. Queridos, paternidade, então, queridos, é eu compreender que esse Deus Todo-Poderoso, ele é um Pai de amor, que quer trazer para cada um de nós a cura completa se o nosso pai biológico não foi tudo aquilo que nós imaginávamos, se o nosso pai de convivência foi um pai que até deu muito, mas não deu tudo aquilo que eu achava que deveria ter. Esse Deus, ele é completo. E ele quer ministrar ao meu coração, ele quer ministrar a minha vida, ele quer ministrar a cada dia algo poderoso para que a próxima geração, a próxima feitura minha, seja abençoada, querido. Seja abençoado de uma forma que eu e você venhamos ser luz nesse mundo, sal da terra, para que venhamos ser corpo. Quarta-feira eu falava disso, querido, da importância que existe, querido, de nós estarmos mutuamente dividindo a nossa fé, como está lá no texto de Romanos, para que aquilo que você tem recebido de Deus, você traga para mim. Aquilo que eu tenho de Deus, eu traga para você. Querido, há um perigo muito grande nesse tempo. Há um perigo muito grande de nós pensarmos que Deus, ele quer que façamos muitas coisas e Deus só queria que nós fizéssemos uma: orar e abençoar e cuidar, para que, em primeiro lugar, o nosso coração esteja totalmente limpo diante dele, e, em segundo lugar,
para que nós possamos ser bênção para as pessoas que estão perto de nós. E em terceiro lugar, para que nós sejamos bênção para a sociedade a qual nós estamos envolvidos. A minha oração nesse tempo é para que nós sejamos encaixados dentro da compreensão que o Senhor tem, ou da forma que o Senhor tem para esse tempo. Querido, nos encaixemos uns com os outros para que a igreja cresça. Nós temos voltado, querido, aos nossos cultos presenciais, tanto em Santa Rosa, como em Porto Xavier, como aqui em Santo Ângelo. Queridos, eu não estou falando isso, querido, te incentivando a você se expor se você não quer se expor, se você tem temor, porque medo você não pode ter, querido. Medo você não pode ter de nenhum tipo de situação, você tem que ter temor, que é o respeito. Que nós possamos, querido, nos unir, não mais numa plataforma ou um sentimento de que nós somos o principal, no sentido individual, eu sou o principal. Não, querido. É o coletivo que é a igreja, é que faz a diferença. Compreender paternidade, então, em poucas palavras, é dizer, eu sou filho. Eu sou filho. E o meu Pai Todo-Poderoso é aquele que vai fazer a diferença nesse tempo. Querido, quero pontuar algumas coisas nesse final de ministração. Estamos chegando em agosto. Querido, e essa semana é uma semana importante para nós. Se você não compreende isso, apesar dos cultos eles estarem sendo espaçados, pelo fato deles estarem sendo espaçados a um menor número de pessoas hoje na igreja. E há pessoas, por exemplo, que nós mantivemos contato, mas que elas não estão vinculadas, como eu vou dizer, no engajamento de algumas coisas que nós temos como igreja. Nós continuamos pagando aluguel, nós continuamos pagando despesa de luz, de água, nós continuamos pagando obreiros. Queridos, contribua com seu dízimo, sua oferta, contribua, querido, com a sua oferta especial. Desafiei no último culto, no último domingo, para você entregar um alimento a uma pessoa perto da sua casa. Faça isso, querido. O Pai quer nos demonstrar o seu amor nesse tempo. Feche teus olhos, quero orar com você e sua família. Se você quiser dar a mão para a pessoa que está do teu lado, se você quiser, em uma forma de reverência, não sei, daqui a pouco é um costume seu, ficar de pé, ou se você quer ajoelhar, agora você está sozinho. A minha oração é simples. Pai, vem e nos abraça nesse tempo com teu amor. Vem e nos abraça com teu carinho. Vem e nos coloca em um lugar, em uma posição, a qual nós nos sentimos, Senhor, vistos pelos teus olhos, pelo teu amor. Nos ensina de novo o temor, nos ensina a obediência, Senhor. E acima de tudo, nos faz cada dia mais ser apaixonados, fascinados por Ti, Deus Pai, para que possamos compreender a obra de justificação do Filho e compreendermos a total parte do Espírito Santo que é nos fazer casa de oração para todas as nações. Que nós sejamos abençoados nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, importante você estar conosco. Esteja conosco em cada culto. Se você tem alguma dúvida, você pode entrar conosco. O nosso telefone está aqui na descrição do vídeo. O nosso número de conta também está na descrição do vídeo. Se você quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, fala conosco. É esse número também que tem aqui embaixo o meu número de WhatsApp. Que Deus te abençoe essa semana. Que a graça e o amor do Senhor façam diferença na tua casa e na tua família. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.